Olá! Muito feliz em compartilhar novamente esse espaço com vocês. Espero encontrar todos bem. Sou a professora Angélica Rosa e vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa da EJA Fase 1 e 2. Para iniciarmos, vamos para o nosso desafio da aula anterior. E aí, conseguiram? Esse desafio seria organizar as letras abaixo para formar o nome dessa deliciosa sobremesa. Vocês conseguiram aí de casa? E aí, qual seria o nome dessa sobremesa? Vamos organizar as letras que estão aqui sendo apresentadas. Letra E, letra S, letra U, O, S e M. Vamos lá descobrir o nome dessa deliciosa sobremesa? Eu tenho certeza que muita gente acertou. Olha aí. Então, a primeira letra na organização seria a letra M. Em seguida, a letra O. E aí, U. Já temos aí mu. Olha. Letra S. Outro S. E a letra E. E aí, você de casa? Que palavras conseguimos formar? Mousse. E esse, ó, é uma delícia de maracujá. Então, a gente viu na aula anterior que as letras, elas precisam ser organizadas de uma forma a contemplar as palavras, a formar as palavras. Então, fique ligado aí nessa dica quando você estiver produzindo aí suas palavras, frases, textos. Olha aí. Vamos agora para a aula de hoje. O tema é formação das palavras em sílabas. É o tema da aula de hoje. Vamos lá? Na aula de hoje, vamos estudar o conceito de sílaba, semelhanças e diferenças sonoras nas palavras. Então, estão preparados para mais esse estudo? Vamos refletir um pouco sobre a formação das palavras em sílabas. Vamos começar, já que a gente falou aí de uma deliciosa sobremesa, que tal que a gente trabalhe hoje as receitas? Então, vamos trabalhar a receita? Quais ingredientes nós podemos usar para fazer um bolo? Me ajudem aí a pensar. Ovos, olha aí. Trigo, leite, açúcar, fermento e margarina. Olha aí alguns ingredientes que nós poderíamos fazer aí um bolo de trigo. Então, como você registraria o nome desses ingredientes em uma receita? Nós vimos agora as imagens. Mas se você aí em casa for registrar os ingredientes dessa receita, pense aí como você escreveria a palavra ovos, trigo, leite, açúcar, fermento e margarina. Comece a pensar na produção dessas palavras, porque hoje nós vamos ver as palavras em sílabas. Então, precisamos pensar em cada unidade sonora que transmitimos quando pronunciamos cada palavra. Então, quando a gente falou a palavra ovos, leite, comece a pensar aí quais seriam as partezinhas que formariam essa palavra. As sílabas são constituídas por sons que formam as palavras. Então, no momento que você para pensar na construção de uma palavra sequenciada em sílabas, nós começamos a pensar agora em sons. Cada som que transmitimos ao falarmos as palavras. E aí, uma sílaba é composta opcionalmente por consoantes e obrigatoriamente por vogais. Vamos ver o exemplo aqui. Vogal, então aí a gente vai ver ovos. A palavra O, a sílaba O e a sílaba voz, formando a palavra ovos.
Então, observe aí que nós temos duas sílabas e todas as duas sílabas têm vogal. E O, não é? É uma sílaba aí que está a vogal sozinha, sem o acompanhamento da consoante. Açúcar. Vejam também a palavra açúcar, e aí está dividida em 3 sílabas e todas as 3 acompanham também a vogal. Outras formas de apresentação das sílabas nas palavras. Vamos para o próximo exemplo? Consoante, vogal, vogal. Nós temos o exemplo da palavra leite. Então, o lei, a gente pode observar que acompanha uma consoante, uma vogal e uma vogal. Quando nós observamos também que a palavra ela pode ser composta por 3 sílabas, que vai ser fermento. E aí a gente pode observar que a primeira sílaba que está destacada, ela é composta por consoante, vogal e consoante. Então comece a refletir sobre a produção, a sequência da palavra em sílabas. E aí nós vemos a palavra trigo. E trigo, ela tem consoante, consoante e vogal. E aí nós temos o tri. Observem aí que tem a consoante T, a outra consoante a R e a vogal I. Então, a gente está observando aí como a sílaba ela pode ser organizada em letras. E vem a receita do bolo. Quem é que gosta de fazer um bolo em casa, né? E aí a gente vê a estrutura de uma receita, que vem os ingredientes, que é um bolo de trigo, e aí a gente segue com as palavras em destaque que nós estamos trabalhando hoje. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos, 1 xícara de chá de leite e 1 colher de sopa de fermento. Então veja a estrutura para que você possa fazer em casa. O modo de preparo: bata as claras em neve e reserve. Misture as gemas, a margarina e o açúcar até obter uma massa homogênea. Acrescente o leite e a farinha de trigo aos poucos, sem parar de bater. Por último, adicione as claras em neve e o fermento. Despeje a massa em uma forma grande, de furo central, untada e enfarinhada. Asse em forno médio a 180 graus, pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos. Ou, ao furar o bolo com um garfo, este saia limpo. Então, a gente vê agora a estrutura, né, a produção de um texto, a receita. E agora na prática, vamos pensar aí agora as palavras que são justamente os ingredientes que nós estamos usando hoje. Vamos pensar aí quantas letras tem cada palavra e o número de sílabas, porque a gente já trabalhou na aula passada justamente a organização das palavras em letras e hoje nós estamos trabalhando a organização das palavras em sílabas. Açúcar. Quantas letras tem açúcar? Vamos ver? 6. Acertou quem disse 6 aí em casa. E quantas sílabas a palavra açúcar é formada? Por 3 sílabas. Açúcar. Então, comece aí a refletir na produção da palavra segmentada por sílabas. E aí a gente vê fermento, 8 letras e 3 sílabas. E a palavra leite? E aí? São 2 ou são 3? Vamos lá, 5 letras e 2 sílabas. Margarina. Nós temos margarina, 9 letras, né? E aí? Tantas letras. E quantas sílabas formam a palavra margarina? 4. Muito bem. Ovos. Temos aí 4 letras e 2 sílabas. E trigo? Vamos ver? 5 letras. Quando falamos trigo, quantas sílabas são?
Acertou quem disse 2. Muito bem. E continuando nossa aula, vamos agora, aí em casa, pense aí na produção de uma salada de frutas. Que tal a gente começar a pensar em casa que frutas vocês mais gostam aí para estar produzindo aquela salada? Então, vamos ver a palavra que vem, são 3 a quantidade e a palavra é abacaxi. Já está separadinha em sílabas. Quantas sílabas tem abacaxi? Quantas letras tem? Vamos ver o número de letras? 8. E o número de sílabas? 4. Tudo isso precisa pensar na produção das palavras, tá certo? Vamos lá. 6 bananas. Lembram daí também que a gente está falando da questão do plural, que é mais de uma, que a gente trabalhou em aulas anteriores. Então, 7 letras e 3 sílabas. 3 maçãs. Olha, já está separado. Quantas letras? 5. E quantas sílabas? 2. Agora, mamão. A gente vê aí 2 sílabas. 5 letras e 2 sílabas. 1 melão. 5 letras e 2 sílabas. 20 uvas, 4 letras e 2 sílabas. Agora vamos para o modo de preparo. Eu deixei aí lacunado o texto para que vocês me ajudem a pensar como é que eu vou construir as palavras que estão faltando. Então, o modo de preparo. Corte todos os ingredientes. Como é que eu escreveria ingredientes? Quantas sílabas teria a palavra ingredientes? Pensando aí, vamos lá? Olha aí, ó. Ingredientes. Então, temos 5 sílabas. Acertou quem disse 5, quem está pensando aí na construção da palavra. Coloque tudo em um prato fundo. Prato. Quantas sílabas tem? Prato. 2 sílabas. E mexa por alguns segundos e em seguida leve à geladeira por 30 minutos. Quantas sílabas tem minuto? Olha aí aparecendo 3 sílabas. Minutos. E sirva gelado. Agora, de sílaba em sílaba, formamos palavras. Vocês já ouviram esse doce aí em algum lugar? O nome desse doce? Olha aí, é a Maria Mole. É um doce típico brasileiro feito com açúcar, gelatina incolor e coco ralado. Depois de pronto fica mole com a consistência esponjosa. Olha, é uma delícia esse doce. Vamos pensar aí, ó. Maria. 3 sílabas sem Maria. E o mole? O nome desse doce, Maria Mole. Mole. Então, para escrever a palavra mole, eu precisei de 2 sílabas. Maria Mole. E aí, chegamos ao final de mais uma aula, mas antes de terminarmos, vamos para o nosso desafio. Vocês aí em casa vão pensar, certo? Em 2 pessoas, já que a gente falou de Maria Mole, vamos pensar aí em homenagear pessoas que nós gostamos, tá certo? Então, pense em 2 pessoas próximas a você que homenagearia pondo o nome delas em comidas deliciosas. Então, já pensou? Para esse desafio, precisa seguir a seguinte regra. O nome dessas pessoas precisam ser compostas por 2 sílabas o nome e 3 sílabas na outra. Então, chegamos ao fim de mais uma aula e eu deixo essa frase para você. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E fica aí uma frase de Paulo Freire. E até mais, até a próxima aula, se Deus quiser.